Fala, galerinha do intermédio, vai descansar, minha corujinha. Vamos apresentar o próximo tema de redação para vocês, o descarte do lixo e responsabilidade social. É a temática que o professor Elias escolheu e que vai dar um suporte a vocês aí através dos textos. Para começar, eu proponho que você analise a temática quebrando os textos. Primeiro vamos analisar o que é o descarte do lixo, como é que está essa situação no Brasil de hoje. Nós estamos falando de resíduos sólidos, principalmente resíduos sólidos urbanos. E aí trago várias informações. No Brasil, diariamente, são coletadas mais de 166 mil toneladas de lixo, de resíduos sólidos. E para onde isso vai? Onde é que isso é colocado? Em lixões ou em aterros sanitários? De acordo com a pesquisa do próprio Ministério do Meio Ambiente, apenas 55% dos municípios brasileiros descartam corretamente a maior parte dos seus resíduos sólidos, portanto, possuem aterros sanitários. E outros 45% são os famosos lixões. A composição mais comum do lixo domiciliar é esta. Você vai ter aqui vidros com 3%, plástico com 13%. Você sabe que o plástico gera uma problemática gigantesca. É um debate hoje a questão do plástico e os oceanos. Já já a gente chega lá. O lixo orgânico, galera, 50%. Ou seja, aquele lixo que pode ser feito adubo, que pode ser utilizado em hortas, né? Metal, e aí nós estamos falando de latas, né? Nós também podemos ampliar aqui e falar sobre os metais pesados, a bateria do seu celular, a bateria do controle remoto, baterias diversas, as lâmpadas fluorescentes. Para onde é que vai esse material? Já já a gente discute isso. Papel e papelão com 9% e outros com 22%. Perceba então que nós temos um grande percurso como país a percorrer para melhorar a qualidade do descarte dos sólidos, dos resíduos sólidos que nós mesmos produzimos. Os municípios brasileiros são os principais responsáveis em relação à política de resíduos sólidos. E aí nós temos um dado bastante interessante, né? 29% da população, aproximadamente 61 milhões de brasileiros, vivem em municípios que não possuem um plano sobre a gestão dos resíduos sólidos produzidos. Daí que você tem o descarte incorreto, daí que você não tem a coleta seletiva, daí que você tem os lixões, as doenças, as contaminações do lençol freático, enfim, uma gama de problemas provenientes dessa ausência de um planejamento. Isso não quer dizer que os municípios que possuem planejamento ou executam. Ter nem sempre é garantia de exercer, beleza? Então, continuando aqui, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, se você pesquisar lá na página, existe como principal política do governo federal o programa Lixão Zero. E dentro desse programa você tem a chamada logística reversa, que é determinados produtos como bateria de celulares, produtos eletroeletrônicos, pneus, óleos, combustíveis, serem reenviados para a sua fonte de origem, portanto para a fábrica. Chamamos isso de logística reversa. E o fim dos lixões, obviamente, é pôr um ponto final nesse descarte incorreto, que é a realidade, por exemplo, da nossa região. Fechamos esse primeiro ponto, que é sobre o descarte do lixo. Agora vamos falar sobre responsabilidade social, que é a segunda parte da temática. Com relação a esse tema, nós precisamos lembrar o seguinte: o que é responsabilidade social? É justamente essa preocupação com o coletivo, com o planeta. E é uma preocupação que envolve o meio ambiente, é uma preocupação que envolve a saúde e o bem-estar, que aí você vai ter a preocupação com a contaminação da água, por exemplo. Se essa água é contaminada pelo descarte incorreto de resíduos sólidos, se o lençol freático é contaminado, a maior parte das doenças são provenientes da ingestão de água contaminada.
E, claro, a preocupação com o coletivo, com o desenvolvimento social local e também global. Esta preocupação por parte dos indivíduos e também por parte das empresas, nós chamamos de responsabilidade social. No caso das empresas, inclusive, é uma obrigação legal, né, de ter uma política de responsabilidade social e desenvolvê-la. Geralmente essa política ela vai estar preocupada com a qualidade de vida na empresa, com a preocupação com o meio ambiente, com o bem-estar e a saúde, né, da comunidade, que é um elemento importante, né? Ou seja, a empresa não pode agir exclusivamente com seus parceiros, com seus funcionários, ela tem que ter essa preocupação mais geral. Aqui a gente amarra o segundo ponto. Então, analisamos os resíduos, analisamos a responsabilidade social, vamos a algumas possibilidades. O que é que eu posso colocar no meu texto? São tantas informações. Beleza, você pode tratar no primeiro momento aí, fazer uma análise sistemática sobre resíduos sólidos, que vulgarmente nós chamamos de lixo, falar sobre poluição, falar sobre o meio ambiente, falar sobre consumismo, falar sobre essa política de resíduos, que é uma lei, né, mas que muitos municípios, como nós já pontuamos aí nos gráficos, não têm sequer um plano para a gestão de resíduos sólidos, né? Essa é uma possibilidade de você trabalhar a temática. Eu trouxe aqui também a questão da filtragem de informações, que você vai falar dos lixões, você pode falar da questão do plástico, que é um debate mais atual. Lembre-se da tentativa de eliminar, por exemplo, os canudinhos, que foi digamos, uma modinha que pegou aí recentemente, a preocupação com o descarte desse material que tem uma longevidade secular, né, que é o plástico, e pensar também a questão da reciclagem como uma possibilidade de reduzir os resíduos sólidos, porque como nós bem falamos aqui, 50% desses resíduos são orgânicos, podem se decompor e serem aproveitados de forma positiva. Uma outra possibilidade de filtragem de informação é você trabalhar a teoria dos 3 R's, a questão do reuso, a questão da reciclagem, a questão da redução, que é o combate justamente ao consumismo, analisar, como o próprio professor Elis colocou aí no texto de suporte, o marco legal, o que é que a lei fala sobre o descarte dos resíduos sólidos, sobre a política dos 3 R's, sobre o incentivo à reciclagem e essas cooperativas, né? Sobre a separação e a coleta seletiva dos resíduos a nível municipal. O município é um agente central com relação aos resíduos sólidos e analisar essa questão também do crescimento demográfico, como o crescimento da população impacta negativamente na ampliação do descarte de resíduos sólidos. Por fim, eu trago uma última sugestão aqui que vocês podem utilizar, que é falar sobre poluição, sobre consumo e sobre sustentabilidade. Eu aqui trouxe uma perspectiva para você trabalhar conceitos importantes. Então, espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado viável e, galera, agora é com vocês. Boa sorte!